Uma das coisas que eu mais acho incrível na Bíblia Sagrada é que muitas vezes ela não responde a nossa pergunta diretamente, tá ligado? Pelo contrário, muitas vezes ler a Bíblia deixa a gente até mais confuso e intrigado sem entender o que de fato aconteceu na passagem. Por exemplo, lá no livro de Gênesis tem um personagem que eu gosto muito que se chama Enoque. Esse personagem, ele aparece bem rapidamente na narrativa bíblica. Porém, com Enoque aconteceu uma coisa específica que não aconteceu com quase nenhum personagem da Bíblia. Deixa eu te explicar. Tá aqui em Gênesis 5:20. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhas e filhos. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Tipo assim, a Bíblia simplesmente não explica mais nada sobre Enoque. Tipo assim, mano, como assim Deus o tomou? Como assim Enoque foi arrebatado? Por que isso aconteceu? Como foi? Aonde foi? Todas essas perguntas a Bíblia simplesmente não responde. E você pode estar até achando que eu tô aqui criticando a palavra de Deus, mas não. Eu acho isso muito lindo, sabia? Por quê? Porque meio que parece que Deus não responde algumas perguntas que ele sabe que a gente tem, justamente para que a gente se aproxime mais dele. É tipo assim, é como se a Bíblia fosse uma série do Netflix, sei lá, que para que você entenda ela verdadeiramente, você precisa assistir a série toda. Isso é verdade, mano. A real é que não tem como você entender totalmente a Bíblia se você não verdadeiramente se debruçar sobre ela. Não tem como aprender sobre a palavra de Deus num videozinho de 30 segundos. É impossível. E é por isso que essas brechas acontecem tanto na palavra de Deus e acontecem em várias histórias bíblicas. Aconteceu na história de Enoque, aconteceu bastante no livro de 2 Reis. E aconteceu bastante também no livro de Gênesis. Por exemplo, na história de Adão e Eva. Você conhece essa história? A Bíblia conta no livro de Gênesis que Deus, quando foi criar a humanidade, ele criou um casal chamado Adão e Eva. Ele cria esse casal e coloca eles numa espécie de paraíso, num jardim chamado Jardim do Éden. No capítulo 3 acontece uma coisa surpreendente com Adão e Eva. A Bíblia fala simplesmente que Adão e Eva se revoltam contra Deus quando eles comem uma espécie de fruto. Eva, a mulher de Adão, come primeiro o fruto e depois dá pra Adão. Agora vamos lá. Por que Eva comeu o fruto proibido? Então, a Bíblia fala que Eva comeu simplesmente porque uma cobra falante misteriosa surgiu do nada e meio que seduziu Eva a cometer esse pecado contra Deus. Mas agora sim, quem que é essa cobra? Eu sei que muitos de vocês provavelmente sabem que essa cobra, na verdade, é Satanás. Mas assim, finge que você não sabe. Biblicamente, aonde que dá pra provar que a cobra é Satanás? Tipo assim, em qual livro da Bíblia você consegue tirar essa informação? Você sabe? Se tu não sabe, você vai ficar sabendo agora que o livro em que tem essa informação é o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então assim, a Bíblia só revela quem que é a cobra que tentou Adão e Eva no começo da Bíblia, no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Tipo assim, é muito louco. Existem várias perguntas que a gente tem sobre o livro de Gênesis que só nos são respondidas em Apocalipse. Mas não só isso. Uma coisa que a Bíblia simplesmente não fala é como que era a vida de Adão e Eva depois da queda, depois do pecado. Tipo assim, o que eles sentiram, pra onde eles foram, como que eles ficaram internamente, tá ligado? A Bíblia não explica direito. Esse é um dos motivos, inclusive, de eu ser fascinado por essa história de Adão e Eva. E de eu achar também que essa é uma das histórias mais misteriosas da Bíblia inteira. E eu, inclusive, tenho uma teoria bem legal sobre essa história. Vocês querem ouvir? Presta atenção! Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a sua história, o que eles fizeram, pra onde eles foram, é um grande mistério. O motivo desse mistério é que, de novo, a Bíblia não explica direito o que aconteceu. Só pra você ter noção, o livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos. Desses 50 capítulos, sabe quantos que falam sobre Adão e Eva? 4. Só 4. E, tipo assim, é menos que 4, porque nos 2 primeiros capítulos, Adão e Eva estavam sendo criados ainda. Então, assim, a real é que a gente só tem 2 dos 50 capítulos do livro de Gênesis que falam especificamente sobre Adão e Eva. E eu acho isso muito doido e muito triste, mano, porque eu queria muito saber como que era a vida logo após o pecado. Como que foi sentir a primeira vez esse afastamento de Deus? Como que foi sentir pela primeira vez medo, raiva, inveja, ansiedade? Como que foram os primeiros segundos depois da queda? Como foi? Então, tem um livro muito antigo chamado O Livro de Adão e Eva, que foi escrito por volta de 1 ou 2 depois de Cristo. Esse livro ele não tá na Bíblia e a sua veracidade muitas vezes é discutida entre os teólogos. O livro é chamado de O Livro de Adão e Eva e muitas vezes é chamado também de Apocalipse de Moisés. Para você que não sabe o que é um livro apócrifo, livros apócrifos são livros que falam sobre as temáticas bíblicas, porém eles não foram considerados como palavra de Deus pelos pais da igreja. Ou seja, esse livro que eu vou falar aqui, ele não tá na sua Bíblia. Mas por que esse livro me chamou tanta atenção? Primeiro porque ele foi escrito há muito tempo atrás e segundo porque dentro dele tem umas coisas bem
estranhas. Por exemplo, esse livro começa falando como é que foi assustador para Adão e Eva viverem longe da presença de Deus. Ele conta, por exemplo, como que Adão e Eva sentiram pela primeira vez raiva, rancor, inveja, ódio. O livro explica como que foi sentir esse sentimento pela primeira vez um pelo outro. Porque não sei se você sabe, todos esses sentimentos ruins, eles foram gerados e aparecidos depois do pecado. No reino dos céus não existe ódio, inveja, ansiedade, medo, choro, mas no mundo caído existe. Uma coisa interessante que esse livro fala é que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles meio que foram se esconder numa caverna chamada Caverna do Tesouro. E eles se esconderam nessa caverna porque aparentemente estava anoitecendo. Agora olha que interessante. Nesse momento, esse livro apócrifo, o livro de Adão e Eva, revela uma coisa interessante pra gente. E de novo, isso que eu vou falar agora não tá na Bíblia, beleza? Então você pode discordar totalmente disso, porque isso que eu tô falando não é palavra de Deus. Esse livro conta que Adão e Eva se esconderam nessa caverna porque pela primeira vez na história eles estavam observando o que era uma escuridão. O livro conta que Adão e Eva nunca tinham sequer visto o que era uma escuridão no jardim do Éden. Porque isso no paraíso não existe. E é interessante porque segundo a Bíblia, essa teoria até que faz sentido. A Bíblia conta, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, que a luz ela foi criada primeiro que o sol. Como que isso é possível? Então, isso é possível porque o verdadeiro criador da luz é Deus e não o sol. E antes então do sol ter sido criado, todo o universo já era iluminado pelo brilho, pela luz que Deus emitia. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa claro isso. A Bíblia deixa claro que o sol não é um Deus como os egípcios achavam. O sol é só uma luminária que Deus colocou no céu. Outra coisa interessante que esse livro apócrifo fala é que Adão e Eva, quando foram criados, os seus corpos simplesmente brilhavam. Esse, inclusive, foi um dos motivos de Adão e Eva terem observado a primeira vez a escuridão depois do pecado. Por quê? Antes do pecado, Adão e Eva não podiam observar a escuridão, primeiro, porque no Jardim do Éden isso não existia. Segundo, porque os seus corpos literalmente brilhavam por causa da santidade de Deus que havia neles. Imagina, Adão e Eva eles foram criados sem pecado algum. A santidade de Deus neles era tão poderosa que seus corpos brilhavam. Esse, inclusive, é um dos motivos, segundo esse livro apócrifo, que a primeira coisa que Adão e Eva viram quando pecaram foi a sua própria nudez. Por que eles viram a nudez? Porque esse brilho do Espírito Santo estava diminuindo, essa luz que os corpos dele emitiam estavam diminuindo. É lógico, isso é uma teoria, mas o pior é que biblicamente faz até sentido. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Êxodo que o rosto de Moisés brilhava depois que ele passou 40 dias conversando com Deus em cima do Monte Sinai. A Bíblia conta também que quando o apóstolo João viu o corpo glorificado de Jesus no livro de Apocalipse, o corpo de Jesus brilhava. E provavelmente o nosso corpo também vai brilhar quando a gente for glorificado na eternidade. Mas enfim, se Moisés, que ficou 40 dias conversando com Deus no Monte Sinai, desceu com o rosto brilhando, imagina como é que era Adão e Eva, que foram criados sem pecado algum. Até que faz sentido essa teoria. Mas é claro, isso é só uma teoria. E eu acho engraçado que muitas igrejas hoje ensinam isso, que os nossos corpos vão brilhar, como se isso estivesse na palavra de Deus, mas não está. Esse conhecimento, esse entendimento não vem da Bíblia, e sim de um livro apócrifo. Tem mais uma coisa legal também que eu quero falar sobre essa teoria pra vocês. Mas antes disso, deixa eu falar um negócio. Eu vi que muitos de vocês gostaram dos meus vídeos falando sobre os livros apócrifos da Bíblia. Só que é muito ruim ficar ensinando sobre esses livros aqui nas minhas redes sociais. É ruim ficar falando sobre isso porque muita gente pode se confundir, muita gente pode achar que uma coisa que está no livro apócrifo está na Bíblia e acabar bagunçando a mente das pessoas que estão me ouvindo. Por causa disso, eu criei então um módulo bônus no meu Manual Bíblico de Salomão. Nesse módulo eu vou falar especificamente sobre os livros apócrifos. Tudo que eu sei e tudo que eu estudei sobre esses livros eu vou colocar lá. Eu não vou mais falar aqui nas minhas redes sociais sobre os livros apócrifos porque isso pode confundir a galera, então eu prefiro não falar. Se você quiser então acessar o meu Manual Bíblico de Salomão e ganhar esse bônus e mais todos os bônus que tá dentro do manual, clica no meu link que tá na minha bio, se tiver disponível ainda. Provavelmente essa semana eu vou encerrar esse projeto e começar uma coisa nova bem legal pra vocês. Então aproveita enquanto tá disponível, beleza? Agora preste atenção. Uma coisa interessante nesse apócrifo de Adão e Eva é esse entendimento que o corpo de Adão e Eva brilhava. Mas assim, o apócrifo de Adão e Eva não fala só que o corpo de Adão e Eva brilhava, ele fala que todos os corpos da humanidade brilham. O corpo humano ele foi criado naturalmente emitindo luz, porém essa luz ela foi diminuída na medida que o ser humano foi entrando e se corroendo com um pecado. À medida que o pecado humano foi aumentando, a luz, o brilho do ser humano foi diminuindo. E assim, esse apócrifo ele foi escrito por volta dos anos 2 e 3 depois de Cristo. Eu falei pra você. Agora olha que doideira. Em 2009, cientistas japoneses descobriram exatamente isso. Eles descobriram que o corpo humano sim emite luz. Essa luz que o corpo humano emite é consequência de reações químicas que existem dentro do nosso corpo. E assim, é lógico que essa luz
não é visível por ninguém. Mas esses cientistas descobriram coisas bem legais sobre esse fato que o corpo humano emite luz. Como, por exemplo, o fato de uma pessoa que tá mais saudável, às vezes emite mais, enfim. O que eu acho interessante é que os antigos sabiam bastante coisa que a ciência moderna só veio descobrir recentemente. Por que será, hein? Mas me diz aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui.